Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixa o seu like. E se não for inscrito no canal, se inscreva, tem muitos vídeos aqui. E se não quiser ver relatos com assombração, já sabe, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana, onde tem vários relatos e sem o foco no sobrenatural, na assombração, tá? Mas histórias muito legais. Então vamos com os relatos aqui. O link tá aqui na descrição. Mas vamos com os relatos aqui. E o primeiro deles é este, a santa que falou comigo. Mas olha, dois relatos aqui da mesma pessoa, tá? Depois tem um próximo aqui que é da mesma pessoa. Bom, oi Ana e assombrados, aqui quem vos escreve é a fulana, mas pode me chamar de fulana. Eu tenho vários relatos sinistros da minha infância, muito sobrenatural mesmo. Eu vou te contar dois que são os que mais me impactou até hoje. Desculpa o meu português, tá? Eu moro há 6 anos na Inglaterra. Pode falar, o país é bem grandinho. E eu convivo pouco com brasileiros. Sou só eu, meu filho e meu esposo aqui. Mas sem mais delongas, vamos aos meus dois relatos de hoje. Se quiser, te envio o restante se gostar destes. E se eu citar nomes, já estarão trocados. Obrigada. Vamos lá. Então, a santa que falou comigo. Ana e assombrados. Eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos. Cresci morando de tempos em tempos na casa de algum familiar. Uma hora era minha tia, outra hora era minha madrinha. Mas quem tinha minha guarda mesmo era minha avó, que vivia viajando para outro estado, porque ajudava um primo no tratamento. Quando ela voltou para nossa cidade, eu voltei a morar com ela. Mas logo ela ficou muito doente, Ana. Precisou fazer uma cirurgia. Acredita que por erro médico disseram que ela tinha câncer? Abriram ela toda. Ficou meses internada e ela nunca teve câncer. Olha, eu tô contando porque o primeiro relato aconteceu na recuperação dela. Bom, quando ela teve alta, fomos para casa da irmã dela para ela se recuperar. E começaram uma novena para ela, todos os dias no mesmo horário. A gente sentava de frente para Nossa Senhora Aparecida, aquela com a capa azul. Ana, no último dia da novena, todo mundo terminou a reza e foi para a cozinha lanchar, como de costume. Eu fiquei sozinha na sala. Fui até a santa e fiquei olhando os detalhes dos olhos dela. E do nada, Ana, a santa falou comigo. Menina, como assim? Eu olhei ao redor na sala e não tinha ninguém. E a voz que saía dela era grave. Não era uma voz doce. E disse assim: avisa a sua mãe que ela vai melhorar e vocês vão embora amanhã. Eu chamava minha avó de mãe, entende? Saí correndo, desesperada, e gritei na cozinha: a santa falou que minha mãe vai ficar boa e que amanhã a gente vai embora. Todo mundo ficou incrédulo, né? Mas no dia seguinte, Ana, a minha avó, que mal conseguia andar, acordou super bem. E antes do dia acabar, nós fomos embora mesmo. Até hoje, lembrar da voz da santa me arrepia inteira, Ana. Não era uma voz boa, não. E o que mais me intriga é que eu passei a ter pavor dessa santa. Eu morro de medo dela até hoje. Onde ela estiver, eu não entro. A minha avó virou ainda mais devota e colocou uma imagem no nosso quarto. Eu dormia com ela. A imagem era negra, mas todos os dias, quando a minha avó apagava a luz, eu via duas. Eu via a negra, né? E uma branca, igualzinha, aparecia ao lado dela. Isso durou anos, Ana. Eu não sei se era algo bom ou ruim. Minha avó já foi de várias religiões e em todas ela sempre ia assim até o topo da hierarquia, sabe? Então, não sei. Menina, interessante esse negócio da santa ter falado com você, porque eu conversava com a santa também, com a mesma. Conversava não, né?
Eu sentava na frente dela e ficava fazendo perguntas. E na minha cabeça de criança, de 4, 5 anos de idade, ela me respondia balançando a cabeça. Ela fazia assim ou assim. E ficava eu e minha amiga falando, caçando, fazendo as perguntas. Falava lá, ela falou sim. Ela falou que não, falou que não. E a gente ficava assim. Agora, será que foi mesmo a santa ou coincidiu de vocês estarem fazendo a novena, você estar de frente para ela, né? Olhando e tal, e alguma outra coisa falou aqui para você, não que foi exatamente ela, às vezes alguma outra entidade, mas falou uma coisa boa, por mais que a voz tenha sido grossa, né, e tal, falou isso, né, avisa a sua mãe que ela vai melhorar e vocês vão embora amanhã, não vejo uma coisa ruim nisso, não é? Mas, que você diz que a voz saía dela. Mas você tem certeza que a voz saía dela ou você ouviu uma voz e como só tinha a imagem dela na sala, você deduziu que era dela. Mas às vezes não era ela. Não sei, digam o que vocês acham, assombrados. E vamos para o próximo relato, que é da mesma moça. A possessão que acontecia todos os dias. Bom, o segundo relato também envolve a minha avó, Ana. Aqui eu já tinha uns entre 11 e 13 anos, e eu lembro de tudo claramente. A gente estava morando em um barracão ao lado da casa grande do lote, porque a casa estava em reforma. A minha avó sempre gostou de tirar um cochilo à tarde. Ana, era um sofrimento para mim. Quando a gente deitava, as vasilhas na pia começavam a fazer barulho, como se alguém jogasse uma colher, sabe, nas vasilhas da pia. E aquele barulho já me dava terror, porque eu sabia o que viria depois. Eu apagava, sempre depois desse barulho. E quando eu acordava, Ana, o quarto estava cheio de gente. Tinha uma igreja de um lado do lote e um terreiro do outro. E a gente vivia no meio dos dois. O pastor da igreja estava lá, meus tios também, todo mundo orando. E ela, possuída, Ana, dizendo que ia matar todo mundo. Isso acontecia todos os dias, por anos. Sim, todos os dias, depois do barulho da pia, Ana, ela acordava possuída. Eu não aguentava mais, até que eu parei de dormir com ela à tarde. Ela também parou, e aí tudo acabou. Mas eu sentia que eu não dormia, eu desmaiava, entendeu? Porque eu não acordava de jeito nenhum, só quando alguém entrava no quarto. E Ana, parece que algo me apagava para ela não me ver, porque sempre estávamos só nós duas em casa na hora da soneca da tarde, sabe? E eu só acordava quando as pessoas ouviam ela gritando endemoniada lá e entrava no quarto. E aí já estavam segurando ela. Porque eu nunca acordei só com ela endemoniada. Até hoje eu fico pensando se realmente algo me protegia, né? E não me deixava acordar. Pode ser. E eu fico pensando que é quase como É que o barulho na pia também não era natural, né? Que todos os dias aconteceu o mesmo barulho na pia, mas era quase como um sinal de start, como numa hipnose. Quando eu estalar os dedos, começa, entendeu? Quando escuto o barulho da pia, pá, a coisa acontece. Mas o barulho da pia por si só já é estranho, né? Não é algo... por exemplo, quando o sino da igreja bate, é uma coisa natural. A gente sabe que o sino vai bater e isso é ok, é normal. Né? Todos os dias o sino bate. E se fosse a partir da batida do sino, você poderia dizer que é alguma associação. Mas o próprio barulho da pia já é uma situação estranha, né? Que não tinha muita explicação. E aí, a partir disso, começava também a possessão dela. E era só durante o sono da tarde. E ela também não acordar, né? Durante tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Ana, até hoje, tudo que eu vivi na casa da minha avó me dá medo. Eu tenho mais histórias, tá?
Tem a mulher que cantava no quintal à noite. Tem a voz que respondia quando a gente chamava vizinha, no antigo lote que era o terreiro. Tem as bonecas que mexiam a cabeça e me olhavam e vinham me atormentar nos sonhos. Meu maior medo, Ana, era ter um filho e ser menina, porque eu não aceito boneca nenhuma dentro da minha casa. Bom, logo mais escrevo mais sobre a minha infância sombria. Ok, eu gosto muito de você e do seu canal, Ana. Um beijo, Ana e Assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Menina do céu, que cada coisa tensa, né? Gente, e a avó? Então, o lance da santa falar sobre a avó, eu acho que talvez alguma outra coisa que acompanhava a sua avó. E estranho também esse lance de ela olhava para a imagem que estava no quarto da avó e ela via uma segunda imagem junto dessa. Coisa, né? Deixem as suas opiniões com respeito, por favor, e vamos para o próximo relato, que é este. Meu amigo visitando em sonhos? Oi, Aninha, me chamo Fulana. Já tive relatos lidos aqui e fico muito feliz por dividir um pouco com vocês. Hoje gostaria de contar algo sobre o que me aconteceu recentemente. Sei que pode não parecer tão assombrado, mas é algo que realmente mexeu comigo. Em 2023, eu perdi um amigo muito próximo em um acidente de moto. Ele tinha apenas 23 anos. Estava no ápice da sua vida. Estava feliz por ter quitado sua tão sonhada moto. Havia se casado com a minha melhor amiga. Foi uma perda que ainda me machuca muito. Eu estava grávida de 3 meses na época, porém ainda não havia contado para ninguém. Em uma quinta-feira, ele nos mandou mensagem todo animado para sairmos para jantar. Convidou alguns amigos. Ele estava muito animado no dia, marcamos de nos ver no sábado. Seria o dia em que eu contaria a ele que eu estava grávida também. Na sexta-feira, eu ainda recebi um meme dele dizendo que em 2024 eu engravidaria e que ele me daria um pacote de fraldas. Ele ainda não sabia, Aninha, mas parece que ele sentia, sabe? Ele seria o padrinho da minha filha. Já tínhamos planejado tudo. E na sexta-feira, às 10 horas da noite, ele sofreu um acidente. Na moto que ele tanto sonhou em ter. Eu e meu marido só ficamos sabendo de tudo. De manhã. Ana, ali o nosso mundo desabou. Perdemos o nosso maior companheiro. Parece que ali o nosso mundo parou. Toda aquela alegria nossa deu espaço a um vazio e uma tristeza que ainda nos acompanha. Como pode o nosso mundo virar, né, de cabeça para baixo do dia para a noite? Foi um fim de semana muito triste. Chovia muito. Eu via o meu melhor amigo ali sem aquela alegria toda. Olha, foi a cena mais triste da minha vida. Eu só conseguia pensar do porquê? Por que com ele? Por que não esperou mais um pouco? Tínhamos uma fase linda para dividir com ele. Eu sinto que ele não queria nos deixar tão cedo. Devem estar se perguntando, tá, mas cadê o sobrenatural? Eu não sou muito de ter sonhos, então eu sinto que tenha sido ele me visitando em sonho. A minha gestação foi passando e para as grávidas de plantão, sabem o quanto nós acordamos de madrugada para ir ao banheiro, né? Em um dia eu me deitei e adormeci. E na hora eu me vi em uma casa, sentada em uma cadeira assim na área. E ele chegou na moto dele, eu me levantei assustada e fui até ele. Acabou minha água. E fui até ele. Ele desceu, tirou o capacete e me olhou com um olhar triste. E eu chorei, Ana. Chorei igual criança, perguntando por que ele se foi. Por que ele não ficou em casa naquele dia? Ele só me olhava e abaixava a cabeça depois. Eu acordei desesperada. Eu chorei sentindo falta dele, chorei pensando que ele não tinha aceitado ir. Pouco tempo depois, eu sonhei com ele novamente. Eu estava em uma praça com a minha neném.
e ele vinha andando com seu pai. Eu não acreditava que eu estava vendo ele ali. Aí eu corri até ele, mas nesse dia ele estava com um semblante feliz. Eu tentava conversar com ele, eu dizia que estava com saudades e que eu queria muito que ele conhecesse a minha filha. Ele só olhava para o pai dele e balançava a cabeça sorrindo. O pai dele me olhou e disse que ele já sabia da minha gravidez, que me acompanhou. Ele estava em paz. Ele sorria e nisso eu acordei. Diferente da outra vez, eu acordei com uma paz. Eu sinto muita falta dele. Eu ainda choro bastante quando lembro de tudo que já vivemos. Éramos o quarteto fantástico. Viajávamos juntos, acampávamos. Éramos inseparáveis desde a época da escola. Eu sei que não é algo assim tão sobrenatural, mas eu sinto que era ele. Eu sei que não foi apenas um sonho, mas eu oro muito para que ele tenha encontrado a luz. Deus tem o tempo certo de tudo, sabe o propósito de cada um de nós. Mas espero que onde quer que ele esteja, ele saiba que a afilhada dele sempre vai saber o quão incrível ele foi. Um beijo, Aninha, obrigada por tudo. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, eu acredito que certos sonhos não são apenas sonhos. O sonho, né, quando a gente está nesse estado, é um meio que a gente tem mais fácil de encontrar com quem já se foi, né? A gente consegue meio que entrar no mesmo plano quando a gente dorme, quando a gente sonha, quando às vezes sai do corpo, né? É onde a gente consegue se encontrar. Principalmente, eu digo assim, para quem não tem mediunidade, né? Não consegue ver aqui, assim. Então, a gente, lá dentro, a gente sabe que aquilo não foi só um sonho, que aquilo foi um encontro, né? E acontece muito. Então, eu também acredito que foi um encontro. Mesmo que ele não tenha dito nada, você sentiu tudo. Às vezes não é preciso falar. Bom, próximo relato. A despedida de Marina. Ou uma lembrança assombrada e boa. Bom, vamos ver. Olá, eu sou a senhora Fulanitia e hoje venho contar algo que eu vivi. Algo que até hoje me acompanha como uma sombra silenciosa, mas também como uma lembrança boa. É a despedida da minha prima e melhor amiga. Para preservar as pessoas envolvidas, usarei nomes trocados. Aqui chamarei minha prima de Marina. Em 2005, Marina tinha 44 anos, mas o peso das doenças já marcava profundamente o seu corpo. O diabetes avançado havia lhe tirado a visão e a hemodiálise consumia suas forças. Além de prima, ela era minha melhor amiga. E éramos vizinhas, sempre presentes uma na vida da outra. Numa quinta-feira, Marina foi internada com uma pneumonia grave. A rua pareceu silenciosa demais naquela noite, como se algo estivesse prestes a acontecer. Na sexta-feira, às 6 da manhã, eu acordei com uma presença diferente no quarto. Um frio leve percorreu meu braço e quando eu abri os olhos, eu vi a Marina. Mas ela não estava como na hospitalização. Havia um brilho suave ao redor dela, prateado, tranquilo, como se estivesse finalmente em paz. Ela não falou nada de imediato. Apenas me olhou com um sorriso sereno. Um sorriso que me deu arrepio e conforto ao mesmo tempo. Então, com uma voz calma e suave, ela disse apenas adeus. Ela se inclinou. Ela se inclinou, tocou minha testa com um beijo leve e desapareceu, sumindo como se o próprio ar a tivesse levado. Quase no mesmo instante eu ouvi batidas na porta da minha casa. Era o marido dela, com o rosto abatido, trazendo a notícia. Marina havia falecido naquele exato momento. Hoje eu não moro mais naquela casa, mas guardo essa lembrança comigo. Assombrada, sim, mas boa, porque sei que ela veio apenas para isso, uma última despedida. Bom, esse foi o meu relato que sempre lembro com muito carinho.
Beijos para você, para P, que hoje nem aparece mais nas gravações, né? Mas que eu lembro muito do dia que ela te assustou em um ao vivo e a todos assombrados. Pzinha. Um beijo para você, muito obrigada. E aqui mais um relato, né, de uma despedida. Só que no caso dela, ela viu mesmo, não foi num sonho, né? Apareceu ali para ela, mas também num tom de agora tá tudo bem e uma despedida. Muito interessante também. Parece muito. Próximo relato. Minha avó materna veio dormir comigo depois de morta. Olha, tá mais ou menos tudo na mesma toada aqui os relatos, né? Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu me chamo Fulano, mas pode me chamar de Ciclano. Tenho 26 anos e moro no interior do estado de Pernambuco. Mas o relato que eu quero compartilhar com vocês aconteceu quando eu ainda morava em Maceió, capital do estado de Alagoas. Vamos ao relato. Na véspera de Natal do ano de 2016, eu perdi a minha avó materna. Ela já estava muito doente e ela já estava muito doente há alguns dias. E justamente na véspera de um dia tão feliz para a humanidade, que é o nascimento de Jesus Cristo, Deus veio buscá-la. Você já pode imaginar como eu fiquei, né? Na verdade, eu não sei explicar como. Quando a minha avó adoeceu e precisou ser retirada da casa dela para minha casa, na verdade, eu não sei explicar como, não sei. Quando minha avó adoeceu, como ou quando minha avó adoeceu, é isso? Precisou ser retirada da casa dela para minha casa, pois foi lá que ela faleceu. No exato momento que ela ia saindo, uma voz falou no meu ouvido: ela não volta mais. Mas continuando o meu relato, ela faleceu e o tempo foi passando. Mas eu, de uma certa forma, não aceitei a morte dela. Eu fiquei assim numa tristeza, sempre chorando de saudades dela. No ano de 2017, eu e minha família nos mudamos para Maceió e foi lá onde eu tive essa experiência sobrenatural. Como já relatei, quanto mais o tempo passava, mais a saudade da minha avó aumentava e a tristeza por não tê-la comigo também. Até que numa determinada noite eu estava dormindo e no meio da noite escutei uma voz falar no meu ouvido: não vire que ela tá aí. Não vire que ela vai brigar com você. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena observação para que vocês entendam o contexto da história. Eu, desde criança, fui criado na casa da minha avó e dormia com ela na mesma cama. Só que um detalhe aqui, ela dormia de cabeça para cima, ou seja, normal na cama, né? E eu de cabeça para baixo, virado para os pés da cama. E justamente nessa noite que eu ouvi essa voz falar no meu ouvido, eu tinha resolvido dormir do mesmo jeito de quando a minha avó era viva, na mesma posição na cama. E o mais curioso é que eu não só tinha escutado essa voz me falar, mas eu estava sentindo que tinha alguém deitado ao meu lado. Você pode imaginar o medo que eu fiquei? Eu não consegui mais dormir. Eu fiquei paralisado na cama, olhando para a parede, no escuro do quarto. Bom, o tempo passou e eu fui convidado a ir a uma romaria, num santuário no interior de Alagoas, chamado Cidade de Maria. E minutos antes de começar a missa, eu ali conversando com uma senhora amiga minha, que tinha ido no mesmo ônibus que eu, contei esse episódio que me aconteceu. E ela me perguntou se eu ainda chorava pela morte da minha avó. E eu respondi que sim, que de alguma forma eu não tinha me conformado ainda. E para o meu espanto, ela falou o seguinte: foi a sua avó que veio dormir com você. Ela não descansou em paz porque você, com a sua tristeza, está prendendo ela neste mundo. Você precisa entregar a alma dela a Deus e se conformar. E aí ela me pediu que colocasse na intenção da missa, que seria celebrada a poucos minutos, dali poucos minutos, pedindo a Deus o descanso eterno da minha avó. E foi o que eu fiz. E acreditem, depois dessa missa,
Meu coração ficou mais aliviado e eu consegui parar de chorar. Voltei a viver, pois estava preso ao passado e ao luto. Algum tempo depois, eu tive um sonho com ela, com a minha avó. No sonho, ela ia subindo num caminho de luz entre as nuvens e eu ali de baixo olhando ela subir. Nesse momento, ela se virou, olhou para mim e disse: Fulaninho, que era como ela me chamava, obrigado, meu filho, por tudo que você fez por mim. Vovó ama você. E aí ela me acenou dando tchau e foi embora. Nesse momento eu entendi que eu tinha libertado a alma dela e que agora ela poderia descansar em paz. Hoje eu sigo a minha caminhada, vivendo a vida, ainda tenho saudades da minha avó, pois esse sentimento nunca acaba no coração da gente, né? Mas é uma saudade boa, não é doída mais. Bom, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado, um abraço e muito obrigado, Ana, eu amo o seu canal. Um beijo para você, eu que agradeço. E a gente já ouviu muito isso aqui, né? Que quando você chora, sofre, você segura a pessoa. Não é bom, a pessoa não consegue ir. Tem muitas histórias assim. Tá parecendo quase uma coletânea temática aqui, né? No mesmo sentido, os relatos. E agora vamos para o próximo e último relato de hoje, que é o encontro com o capuchinho e a espada flamejante. Oi, Ana Paula, tudo bem? Este já é o quarto relato meu que você lê aqui no canal. Olha que chique! E novamente sem nomes, tá? Como eu sempre prefiro. Em 2018, eu me separei da minha esposa, né? Então, no caso, minha ex-esposa, me separei por opção dela. Ela permaneceu no interior de São Paulo com meu filho, que tinha 12 anos na época. E eu voltei para a capital e fiquei na casa da minha mãe, em licença médica, terrivelmente deprimido. Para ser honesto, o que salvava as minhas noites, por mais paradoxal que pareça, eram os relatos assombrados que eu acompanhava aqui. Olha que legal. Que de alguma forma me ajudaram a atravessar aquele momento difícil. Nessa época, eu ouvi você falar várias vezes sobre relatos de presenças de trevosos, vestindo roupas de padres capuchinhos. Tinha mesmo, eu lembro até de uns relatos assim. Pois bem, quero compartilhar algo que aconteceu comigo no ano de 2010. Eu estava dormindo ao lado da minha então esposa, quando repentinamente acordei paralisado. O que vou relatar pode parecer até clichê, mas foi a minha realidade. Eu vi uma criatura flutuando do meu lado direito, vestindo aquelas roupas capuchinhas, com capuz e corda na cintura. Essa roupa, gente, é tipo de um monge, sabe? Tipo aquelas roupas de São Francisco, de Santo Antônio, sabe? Que é um capuz, assim, marrom, sabe? Uma túnica e com uma corda amarrada na cintura, como ele tá dizendo. É isso. E essa pessoa aí foi se movendo vagarosamente até os pés da cama e foi se virando para mim. Até então, eu só vi essa pessoa de costas. Quando finalmente ficou de frente, tudo que pude ver foram 2 olhos vermelhos brilhando no escuro. Ai, credo. Então não é meio santo não, sei lá. Com uma voz gutural, a criatura me perguntou: Você desafia o chefe dos demônios? E mentalmente Você desafia? Você desafia o chefe dos demônios? E mentalmente eu respondi: Não, só Jesus. Desafia? Então o ser lentamente virou-se de costas novamente e foi flutuando para fora do quarto, passando pelo corredor até sumir na sala. De repente, uma luz forte surgiu acima da minha cabeça e uma voz, que para mim era de São Francisco de Assis, falou: Agora você tem o poder de expulsar pequenos demônios. E uma espada flamejante apareceu na minha mão direita.
Uma espada flamejante apareceu na minha mão direita. Depois disso, eu voltei a dormir como se nada tivesse acontecido. Ou seja, desmaiou, né? Porque como que volta a dormir depois de um negócio desse? Ana, até hoje, nunca tive a oportunidade de expulsar pequenos demônios, até onde eu saiba. E às vezes me pergunto se tudo não foi apenas uma alucinação. Mas acredito que não foi. Obrigada por ouvir, sucesso. Um beijo para você, muito obrigada, mas o que eu entendo aqui por agora você pode expulsar pequenos demônios, não no sentido literal da palavra, tipo, os demoninhos que vêm assim, vai embora daqui, some daqui. Não isso, mas os seus demônios. Você estava em depressão, não sei se você estava ou não nesse momento, mas, por exemplo, um medo dentro de você, um pensamento ruim dentro de você, algo que te põe para baixo, entendeu? Esses pequenos demônios que moram dentro da gente. Então ele disse, você tem capacidade para expulsar esses pequenos demônios, de passar por isso e mandar essas coisas embora, superar essas coisas, entendeu? Eu não sei o que aquela figura com a mesma roupa, né, dos capuchinhos ou de São Francisco apareceu, talvez como zombaria. E você só ouviu a voz e você sentiu, porque não tinha como saber, você não conhece a voz de São Francisco, ninguém conhece, né, pelo menos, mas você sentiu que era ele, né, que também tem as mesmas vestes. Por isso, primeiro apareceu aquilo lá, talvez como forma de zombaria, e depois veio, né? E essa espada flamejante talvez seja algo simbólico, mostrando que você tem a capacidade, que você pode fazer isso, você tem, né, o poder. Na verdade, todo mundo tem, mas ali foi revelado, foi, né? Enfim, eu só não entendi porque que o demônio, você desafia o chefe dos demônios. Não, deixa ele quieto lá no canto dele. Fala, não tô chamando ninguém aqui, pô. Não sei o que você tá fazendo aqui, não. Não desafiei ninguém. Mete ele lá. Não sei por que esse cara apareceu aí, do zóio vermelho, perguntando isso, né? Mas você falou, não sei se a palavra desafia isso, o chefe dos demônios. Ele falou, não, só Jesus. Desafia Jesus? É que eu não entendi. Mas, enfim. Interessante é isso aí, que apareceu depois a voz, né? Agora você tem o poder de expulsar pequenos demônios. E aí, o que vocês acham, assombrados? Deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se já passaram por algo parecido, envie o seu relato, ok? E é isso, então. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!